abrir a Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Lucas 24, eu farei a leitura dos versículos 13 a 35. A igreja acompanha atentamente a leitura da palavra do Senhor, Lucas 24, versículos 13 a 35. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E replicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós damos graças ao Senhor que nos permite, ó Pai, estar aqui nesse momento, ler a Tua palavra, e clamamos ao Senhor. Nós, ó Pai, necessitamos ouvir a Tua voz. Nós somos necessitados, Senhor Deus, e pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes nesse momento, para compreendermos a mensagem da Tua palavra. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O renascer da esperança no caminho com Jesus. A palavra esperança é muito citada, muito solicitada, né? Especialmente nesses últimos dias. Tem um trecho que eu gostaria de ler para a igreja, do livro Depressão e Graça, do pastor Wilson Porte Jr. Um trecho desse livro, numa parte ele diz o seguinte: entre tantos outros benefícios que o Espírito Santo traz ao coração dos que amam a Deus, a esperança talvez seja a mais difícil de se definir. Os brasileiros costumam dizer que
a esperança é a última que morre. Esperança é a palavra que muitos usam na política para angariar votos. Esperança é a palavra mais usada pelas religiões. Todavia, hoje em dia, há um grande número de pessoas em depressão por causa de alguma esperança frustrada. A esperança está sempre ligada ao futuro. E como o futuro de tudo e de todos é incerto, a esperança sempre estará ligada ao indescritível. Todos nós precisamos dela. Todos, em alguma medida, lidamos com a esperança ou com a sua ausência. E assim, todos devemos compreender o que a Sagrada Escritura diz sobre a nossa segurança quanto ao futuro. Esperança é o ato de esperar, e esperar não é fácil, ainda mais quando se espera tanto por algo que depois de algum longo tempo acontece de uma forma completamente diferente daquela que sonhamos ou imaginamos. Nesse momento, ficamos frustrados. A esperança é a última que morre, mas para alguns, aparentemente, já morreu. Trecho do livro Depressão e Graça, do pastor Wilson Porte Jr. Esse era o quadro dos discípulos ali naquele dia, naquele mesmo dia, como começa dizendo o texto, aquele mesmo dia que era o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, o terceiro dia depois que Cristo havia morrido. E essa era a situação daqueles discípulos. Os discípulos estavam desolados, frustrados, decepcionados, desesperançosos. O seu libertador fora crucificado. Aquele em quem depositavam a sua esperança, em quem eles esperavam, havia já 3 dias que tinha sido crucificado. E os discípulos todos andavam desolados, cabisbaixos, ombros caídos, entristecidos e desesperançosos. Na verdade, esse quadro representa todas as pessoas que não veem Jesus com as suas frágeis esperanças, andando com suas frágeis esperanças e não veem Jesus. Na verdade, todos que vivem desse jeito estão representados por esse quadro dos discípulos, que estavam desolados, desesperançosos, desesperados, frustrados por conta de uma frágil esperança que foi frustrada. E nós, então, pensamos, como que a esperança renasce no caminho com o Senhor? Nesse texto, nós vamos ver alguns pontos importantes para compreender a verdadeira esperança e como que essa esperança renasce nessa vida. No contexto aí do 13 ao 16, eles conversam sobre um episódio da história. Aqueles 2 indo para Emaús estão conversando sobre um episódio da história e se aproxima deles aquele que é o protagonista de toda a história. Mas eles estavam como que impedidos, não podiam reconhecê-lo, estavam desolados por aqueles fatos que eles esperavam que fosse diferente, mas ficaram frustrados pelos fatos que eles tinham experimentado naqueles dias. Eles não podiam, então, reconhecê-lo. Nos momentos mais desoladores, mais difíceis, aqueles momentos em que a gente está frustrado, em que a gente toma aquele tombo que não dá vontade de levantar mais. Muitas vezes Ele está do nosso lado, mas talvez nós estejamos impedidos de reconhecê-lo, de vê-lo, de perceber a presença dEle. Essa era a situação que eles estavam vivendo. A glória de Deus, ela está por toda parte, na criação, mas só aquele que é regenerado pode vê-la. Muitas pessoas veem as maravilhas da criação, contemplam a criação, ficam maravilhadas pela beleza da criação, mas não conseguem ver, não podem ver, estão impedidas de ver a glória de Deus através dessas coisas. E às vezes nós nos vemos nessa situação, enquanto não estivermos regenerados, enquanto não tivermos nossos olhos abertos pelo próprio Senhor, nós não podemos ver a glória dele. Por isso o mundo pode contemplar,
a beleza da criação e se maravilhar diante da criação, mas não consegue ver a glória de Deus. O servo de Deus, aquele que foi regenerado pelo Senhor, ele não vê apenas a maravilha da criação, ele vê a glória de Deus na criação. Seus olhos não estão impedidos de reconhecer e de reconhecer o Senhor. Essa era a situação de frustração, de desesperança. E a esperança que eles tinham era frágil, por isso ela foi frustrada, por isso ela se quebrou, e eles estavam então desolados e desesperançosos. E o Senhor então estabelece um diálogo com eles. São detalhes do texto que a gente vai percebendo nos versículos 17 a 18. Então, quando o Senhor se aproxima deles e diz que Jesus então pergunta para eles: que é isso que vos preocupa, de que ides tratando à medida que caminhais? O que te preocupa? Né? Então eles param entristecidos e Cleopas responde: é o único, acaso, que estando em Jerusalém nesses últimos dias, não sabe as coisas que têm acontecido? Mas a pergunta é, ele não poderia apenas se apresentar para eles? Jesus sabia do que estava acontecendo, evidentemente, ele sabe todas as coisas. Por que ele precisava perguntar para eles o que está acontecendo? Jesus sabe de todas as coisas, ele é Deus e ele sabe. Ele não poderia apenas então se apresentar e dizer: olha, eu sou o Cristo, eu sou Jesus, eu estou vivo. Mas, apesar de saber, ele quer ouvi-los, ele quer se relacionar, ele quer cuidar deles. E essa é uma necessidade. Nós, quando a gente lida com criança, por exemplo, em casa, com os filhos, muitas vezes você sabe o que está acontecendo, você sabe das coisas, mas você estimula a criança a falar. Leva ela a falar, para estimular e para ela falar, e para você orientar, caminhar com ela, participando, que ela participe falando da sua experiência e aprendendo. Então, é necessário falar. Às vezes nós já sabemos, mas o outro precisa falar. A necessidade de falar. O terapeuta faz a pessoa falar. Quando você encontra uma pessoa que está numa situação desolada, você procura fazer ela desabafar, falar. Ela precisa falar, né? E nem sempre a gente quer falar. Há momentos que as pessoas mais íntimas, até esposa, esposo, olha, eu não quero falar sobre isso, eu não quero falar agora, né? Há momentos que no nosso relacionamento interpessoal a gente tem essa situação, essa necessidade de silenciar. Mas com Deus não é assim. Com Deus não tem isso. Aquele amigo mais íntimo. Outro dia eu vi uma cena de uma amiga brigando com o amigo porque ele havia mudado de endereço e não contou para ela. Ela falou: mas que amigo que é você que não conta as coisas mais básicas da sua vida para mim? É aquele amigo que você tem intimidade, que você conta, você fala as suas coisas, você não silencia as suas dificuldades para ela. Mas mesmo com esses amigos mais íntimos, tem coisa que a gente não fala. Mas Jesus é o amigo íntimo do qual nós não podemos ocultar nada. Ele é esse amigo íntimo que nada você pode, deve ocultar. Aí nós entendemos a necessidade de oração. A pergunta de criança, né? Se Deus sabe todas as coisas, por que a gente precisa orar? Nós precisamos nos tornar íntimos dele. É isso que Jesus está fazendo. Ele poderia simplesmente se apresentar para eles, mas ele está tratando com eles. Ele está caminhando e tratando da dificuldade deles. Orai sem cessar, diz 1 Tessalonicenses 5,17. Nós não podemos silenciar os nossos sentimentos ao nosso Senhor. Essa é a nossa necessidade de falar com Ele. E é algo que nós precisamos, somos exortados a ter vida de oração, a orar sem cessar, a orar em todo o tempo. E quantas vezes nós tratamos o nosso melhor amigo, como nós cantamos? Conheci um grande amigo, é Jesus. Como é que nós nos relacionamos com Ele?
Será que nós ocultamos? Será que nós silenciamos os nossos sentimentos para esse nosso melhor amigo? Quantas vezes nós tomamos decisões, tantas coisas que nós fazemos, e nós não nos lembramos de compartilhar com Ele, ou de pedir a orientação dEle? Senhor, eu devo fazer isso? Como a gente vê nos exemplos da palavra de Deus, quando seus servos falavam com Deus: Senhor, eu devo ir? Eu devo lutar essa guerra? Se o Senhor não for comigo, não for conosco, não nos mande, dizia Moisés. E quantas vezes nós agimos assim? Nós silenciamos com aquele que é o nosso melhor amigo, e às vezes coisas que nós compartilhamos com as pessoas, e quando nós nos damos conta, caímos quando a gente cai em si, a gente lembra: puxa vida, eu tomei aquela decisão, eu fiz aquilo, e nem orei, nem falei com Deus. É por isso que o Senhor Jesus, então, estimula eles a falar. Ele está caminhando com eles, e conversando e tratando com eles. E Jesus estimula eles a continuar o seu relato. Quando ele apresenta aquele espanto, que ele pergunta, acaso és tu o único que está aqui e não sabe o que está acontecendo? E Jesus diz para ele: o quê? Quais coisas estão acontecendo? Para que ele continue falando. E ele vai relatar o que tinha acontecido. E aqui, nesse relato dele, a gente percebe a fragilidade da esperança deles. Ele está dizendo ali, de 19 a 21, quando Jesus diz para eles, ele lhes perguntou: quais ocorrências dos últimos dias? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. No versículo 21 ele diz: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Olha o que ele diz aqui: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Essa expectativa dele de que ele seria o Messias que haveria de redimir Israel, eles estavam pensando numa libertação nacional, uma libertação política do Império Romano, dos domínios do Império Romano. Essa era a expectativa que aquele povo tinha, que o Messias, que aquele Cristo seria o seu libertador, um libertador político. Essa era a fragilidade da esperança deles. Por isso que eles estavam frustrados, cabisbaixos, porque a sua esperança era frágil. Estava colocada numa ideia, numa visão equivocada, porque eles tinham essa ideia da libertação na história deles, desde os primórdios, Deus libertando através dos patriarcas, através dos reis, através dos juízes, libertando o povo, e eles tinham isso na sua cultura, na sua ideia, e era isso que eles esperavam, era isso que eles tinham em mente. Então essa é uma esperança frágil, e por isso ela é ruída, porque ela é frágil. Muitas vezes a nossa esperança, ela é frágil. Nós depositamos a esperança onde nós não deveríamos depositar. E nós precisamos parar para pensar sobre isso. Eles mostram essa fragilidade da esperança, nessa sua história de libertação, esperando um rei nacional, quando diante deles estava o rei do universo. Em quem ou em que depositamos a nossa esperança? Nós devemos pensar. Muitas vezes nós podemos estar equivocados, depositando a nossa esperança em ideologias políticas, em governos, na ciência, a ideia do positivismo, que crê que a ciência vai resolver todos os problemas. Nós vamos conquistar um espaço lá em algum outro planeta que vai ter lugar para todo mundo e tudo vai estar resolvido. Existe essa ideia. As pessoas depositam esperança em tantas coisas nesse mundo. E essa esperança é frágil. Ela pode ser frustrada a qualquer momento.
o Rei do Universo, é em quem nós depositamos a nossa esperança? Ou em sistemas, coisas ou pessoas? Essa era a fragilidade da esperança dos seus discípulos. E ele continua. Jesus, então, só após ouvi-los, versículo 25 em diante, só após ter ouvido-os, ele então vai exortá-los. A partir do versículo 25, então Jesus começa a dizer: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Versículos 25 e 26. Nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória, conforme os profetas predisseram lá no passado? Não convinha que isso acontecesse? Mas vocês são tardos de coração para crer tudo o que eles disseram. E então, a partir do 27, diz que ele expunha, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. A exposição de Jesus, esse tão famoso sermão de Jesus para aqueles dois homens, o sermão expositivo, né? Ele expôs a Escritura, começando desde Moisés, ou seja, dos livros escritos por Moisés, do Pentateuco, e falando pelos profetas. Ele expunha o que as Escrituras, o que constava a seu respeito, discorria o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Essa expectativa equivocada desses homens, que certamente conheciam as Escrituras, mas o que eles viam nas Escrituras? Às vezes, o conhecer das Escrituras não é suficiente, mas o que nós queremos ver nas Escrituras? Tem muita gente buscando conhecer até, lendo as Escrituras, mas o que está querendo das Escrituras? Muita gente enxergando nas Escrituras aquilo que quer enxergar. Porque eles conheciam as Escrituras, a esperança deles era fundamentada nas Escrituras, mas agora Jesus estava expondo o que as Escrituras diziam a respeito dele, do Cristo. Então, certamente, aqueles equivocados, conhecendo as Escrituras, não enxergavam Cristo nas Escrituras. Por isso, Jesus estava expondo o que as Escrituras diziam a respeito dele. E essa visão que nós temos que ter das Escrituras, o que você vê, o que você procura nas Escrituras? Você procura Cristo nas Escrituras? Jesus não apenas está citado nas Escrituras, ele é o centro de toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Desde a criação, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Logo em Gênesis 3,15, proto-evangelho, onde o Senhor promete que do ventre da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, é Jesus. E por todos os primórdios, os patriarcas, na libertação do povo no Egito, no caminhar pelo deserto, Jesus está ali presente. Jesus está com os juízes, com a entrada na terra prometida, com os reis, nos profetas, no período intertestamentário, Jesus está ali. Depois nos evangelhos, nas cartas, Apocalipse, no final, na consumação do reino, Jesus está presente. Ele não só está presente, mas ele é o centro das Escrituras. Mas aqueles homens conhecedores das Escrituras não enxergavam Jesus, não estavam enxergando Jesus. Mas então Jesus expõe aquilo que as Escrituras falavam sobre ele.
é algo muito importante para nós pensarmos. Não apenas ler a palavra de Deus, que é fundamental para a nossa fé, para a nossa edificação, para o nosso amadurecimento espiritual, para o nosso crescimento, é muito importante. Mas a leitura, a busca sempre cristocêntrica, Cristo é o centro. Nós precisamos enxergar isso. Se a sua expectativa não tiver esse fundamento, se a sua expectativa for em qualquer outra coisa dentro da palavra de Deus, você não está alinhado com a centralidade da palavra de Deus. Em tudo nós temos essa centralidade de Cristo na palavra de Deus. E isso era muito importante. Continuando, então acontece o momento em que, do versículo 28, quando eles se aproximavam da aldeia e ele fez menção de passar adiante, eles dizem, fica conosco, que já é tarde, né? E havia perigo de viajar à noite naqueles dias, então fica e pousa com a gente aqui e tal. Então ele entra para ficar com eles. No versículo 30, diz que aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo-o partido, lhes deu. Ali já estava acontecendo algo estranho, diferente, porque o normal seria que o hospedeiro oferecesse o pão para os seus visitantes, não o visitante ofereceu o pão. Então, nesse momento, no partir do pão, o versículo 31 vai dizer que então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Ali então acontece o grande milagre. Após ele ser constrangido para ficar, ele parte o pão e eles então, os seus olhos são abertos e eles o reconhecem. E aqui a palavra abrir é a mesma palavra usada para o abrir o ventre para nascer uma criança. A palavra é a mesma. Então, o sentido de que os seus olhos foram abertos é de que estava nascendo algo. Estava ali irrompendo, desabrochando, irrompendo a esperança naquele coração desesperançoso, frustrado, aqueles cabisbaixos, ombros caídos. Mas agora estava então nascendo aquela nova esperança, o renascer da esperança, quando os seus olhos são abertos e eles reconhecem aquele que é o centro das Escrituras, que eles não esperavam, que eles achavam que havia morrido, que havia se perdido, que a sua esperança estava perdida, que eles estavam frustrados, desesperançados. Agora ele estava diante deles, seus olhos foram abertos, eles mesmos estavam nascendo ali, porque Jesus diz para Nicodemos em João 3,3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver a glória de Deus, se não nascer de novo. O abrir dos seus olhos era um renascer, eles estavam renascendo naquele momento, a esperança nascendo no seu coração, uma nova vida, a regeneração de Deus nas suas vidas. Seus olhos foram abertos, eles reconheceram a Cristo, o Cristo ressurreto, que eles achavam que estava morto, e já tinha ressuscitado naquele mesmo dia. Então a sua esperança renasce, a vida renasce. Um choque, 220, aqueles que antes estavam cabisbaixos, desolados, desesperançosos, agora foram revigorados, seus olhos estavam brilhando, a alegria voltou, a esperança voltou, ele realmente estava vivo. A esperança renasce quando os olhos são abertos e reconhecemos Jesus, a nossa esperança. Como Paulo fala a Timóteo, 1 Timóteo 1,1, ele fala, Jesus Cristo, a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança. Jesus Cristo é a esperança infalível. É aquela esperança na qual nós podemos depositar a nossa segurança, porque Ele venceu a morte, Ele é infalível, Ele é o Rei do universo, Ele é o Senhor de todas as coisas. É o Senhor que tem todo o poder no céu e sobre a terra. É nele que nós devemos depositar a nossa esperança. A nossa esperança pode renascer, porque não há impossíveis para Deus.
não há nada impossível para Ele. E Ele ressuscitou para que nós tenhamos a esperança de que nós também vamos ressuscitar, assim como Ele ressuscitou. Por isso nós podemos ter essa certeza, essa esperança firme, inabalável, nele, no Senhor Jesus. Não em nada além, nem na ciência, nem nas ideologias políticas, nem nas nossas capacidades, nem nas nossas conquistas, nem na economia, em nada que não seja o Senhor Jesus, é a esperança inabalável. Então, continua, eles agora refletindo, no versículo 32, pararam então e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele no caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Nós vemos onde é que nós podemos encontrar essa esperança que é Cristo. É nas Escrituras. E como é que nós encontramos essa esperança que é Cristo? Procurando Cristo nas Escrituras, que é a centralidade das Escrituras. Ele é essa esperança. E eles então, ali, parados, meio atordoados, e falam um para o outro: não nos ardia o coração quando ele falava conosco e expunha as Escrituras para nós? E aqui nós pensamos uma coisa muito importante para nós. É a insensibilidade que impede de perceber esse ardor no coração. Porque veja que o coração tinha ardido lá atrás. Agora que eles percebem, não ardia o nosso coração lá? Por que eles não pararam lá quando ardia o coração e falaram: o que está acontecendo? O meu coração está ardendo. Não é? Isso é insensibilidade para a palavra. A palavra, a sensibilidade ela é tão importante que a gente sabe que existem doenças que fazem perder a sensibilidade do tato, e a pessoa pode se queimar, pode se machucar, e ela não percebe. Isso é a importância da nossa sensibilidade física. Não é? Então, a sensibilidade para ouvir a palavra de Deus, a sensibilidade para perceber que o seu coração está ardendo, é um cuidado que nós devemos tomar com a dureza do coração. Tem a frase que diz que o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. O sol é o mesmo, mas cada elemento reage de um jeito. Se o seu coração vai derreter ou vai endurecer, é isso que Jesus está falando aqui. Honestos e tardos de coração para reconhecerem tudo que a Escritura diz a respeito dele. A palavra de Deus, ela, como a gente sabe, nunca volta vazia, ela sempre afeta. O problema é que às vezes nós estamos insensíveis para perceber que o nosso coração está ardendo. Se o nosso coração não está ardendo, às vezes a gente põe a culpa no pregador, né? Mas os nossos ouvidos também têm que ser ungidos, não é só os lábios do pregador. O nosso coração também tem que ser quebrantado. E sempre que a palavra de Deus é exposta, se o nosso coração for cera, ele vai se derreter. Se ele for barro, ele vai endurecer. É a sensibilidade do nosso coração. Como a palavra de Deus diz, em Salmo 95, 7 e 8. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. O Salmo 119, 18 diz: desvenda os meus olhos para eu contemplar as maravilhas da tua lei. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, desvenda os meus olhos, quebranta o meu coração, faz o meu coração arder pela tua palavra, os olhos brilharem, sentir, ter essa sensibilidade que às vezes a gente percebe uma insensibilidade nas nossas vidas, uma letargia espiritual, uma sonolência, uma indiferença e uma indisposição por conta dessa condição. Então nós temos que orar para que o nosso coração não fique insensível,
para que nós tenhamos essa percepção e que o nosso coração arda, que haja fogo no coração, luz na mente e fogo no coração, é o que nós precisamos. E aí então, depois desse milagre, de abertos seus olhos, de renascer a esperança nos seus corações, então eles correm de volta para Jerusalém, 60 estádios, aqueles que vinham cabisbaixos, ombros caídos, cansados, sonolentos, desanimados, agora eles não podiam esperar até o dia seguinte para percorrer os 60 estádios, mais ou menos 12 quilômetros. Eles não podiam esperar, eles não iam nem conseguir dormir à noite, eles tinham que compartilhar aquilo com os outros discípulos. Então eles vão, a esperança renasceu no caminho com Jesus, eles não podiam esperar. Cristo abriu seus olhos e eles viram o Senhor ressurreto. Então eles descobriram qual era a verdadeira esperança das suas vidas, esperança que não morre, que não depende de circunstâncias nenhuma dessa vida, desse mundo, mas está depositada unicamente no Senhor que venceu a morte. Concluindo, irmãos, nós nos perguntamos onde ou em quem temos depositado as nossas esperanças. Em pessoas, em sistemas, em coisas frágeis, temporais, corruptíveis, ou nas coisas eternas e no Senhor de todas as coisas. Só em Cristo Jesus nós encontraremos uma viva e infalível esperança. Procurando a sua mensagem central na palavra, Cristo Jesus. Orando em todo o tempo, abrindo o coração, sendo mais íntimo dele, tendo intimidade com ele. Reconhecendo Jesus como o centro das Escrituras. Falando com ele em todo o tempo, orando em todo o tempo. Reconhecendo que ele é o nosso amigo mais íntimo e que nós não podemos ocultar nenhum sentimento e nada dele. Estabelecendo assim a intimidade no relacionamento com ele. Peça a Deus para abrir os teus olhos e fazer arder o seu coração ao ouvir a voz dele. Peça ao Senhor, lembre sempre disso, e você possa ver a Cristo, a nossa esperança, que venceu a morte e tem todo o poder sobre o céu e a terra. Seja Ele o fundamento, seja Ele a nossa esperança. A nossa esperança é uma pessoa, a nossa esperança é Jesus Cristo. Amém?